boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou com fôlego de vida, com saúde. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor para a glória dele. Você está vivo, então alegre-se, ho. Deixa eu te falar, lá no livro de Josué capítulo 1, papai do céu, Deus chega para o seu filho Josué e diz assim: olha Josué, meu filho Moisés morreu e esse povo todo precisa de um líder. E eu escolhi você para prosseguir essa caminhada da qual Moisés parou. Mas só que eu te escolhi, só que esse povo, essas pessoas, caramba, são murmuradores, rebeldes, que não valorizam o seu mestre. Em outra linguagem, fato, né? Tô falando aqui em outra linguagem. Aí Josué tremeu, eu acho que Josué tremeu a barreira ali, porque, meu Deus do céu, porque Josué já sabia que aquele povo, meu Deus, eram rebeldes, eram ingratos, porque ele vivenciou muitas situações que aquele povo reclamava demais mesmo. Aí, só que Josué estava com muito medo por causa dessa situação, que agora era um líder de multidões e ele não sabia como ajudar este povo, como direcionar este povo. E Deus simplesmente chega para ele e diz o seguinte: e Josué estava com receio, mas quando Deus escolhe, ele capacita. Não somos nós que escolhemos o nosso chamado, porque na verdade o chamado não é para mim, não é para você. O chamado é de Deus, a missão é de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. E Deus chegou para Josué e falou: olha, ser forte e corajoso. Aí depois ele fala: ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Só nesse capítulo Deus chega para Josué 4 vezes para dizer: ser forte e corajoso. Deus não disse que não ia ser, que ia ser moleza, não. Pelo contrário, em outras palavras, Deus chegava e dizia: vai ser brabo, vai ser difícil, vai ser árduo, mas eu estou contigo. Eu estarei com você o tempo todo, portanto não desanima. Não desanima, porque eu estou contigo em todos os momentos. Estou com você em todos os momentos da tua vida. Só te digo uma coisa: não olhe para a direita nem para a esquerda, simplesmente olhe para o foco, que esse foco se chama Jeová, se chama Eu Sou, grande eu sou, El Shaddai. Porque problemas, irmãos, todos nós teremos sempre. Quando nós estivermos nessa carne aqui, nós teremos grandes problemas, grandes aflições. Mas Jesus disse que em todas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel, porque ele fala aí: que a peleja não é nossa, é dele. E quando ele chama, ele garante. Portanto, não sei qual é a dificuldade, não sei qual é o teu chamado, que muitas vezes você tem ficado com medo. Deixa eu te falar, não temas não. Deus chega no versículo 5, diz que ninguém poderá resistir Josué. Sabe por quê? Porque a presença de Jeová, a presença de Deus estava com Josué, entendeu? Certo que diante de muitas missões que Deus muitas vezes nos concede, a gente fica temerosa, sim, ficamos sim, isso faz parte do pacote, porque nesse pacote vem traições, vem perseguições, vem calúnia, e Josué já sabia que ia encontrar tudo isso, porque ele viu que Moisés passou por todas essas diversidades. Moisés passou por tudo isso, que chegou a um ponto de, em alguns momentos, Deus abrir a terra e fazer com que os murmuradores morressem vivos, por causa de uma missão que Deus tinha com Moisés. E outra, quando Deus tem uma missão, Deus começa, ele cumpre. Então não temas não, saiba que Deus que te chamou e Ele que vai te capacitar, Ele que te capacita, não o homem que te capacita. Você simplesmente se prontifica a obedecer a voz do Senhor, esquece as vozes que muitas vezes vêm nos atormentar e fica só escutando a voz do Espírito Santo. Porque quando Josué tomou uma posição de simplesmente escutar a voz de Jeová, sabe o que aconteceu? Ele foi bem em todas. Ele não perdeu uma guerra, porque ele tinha plena convicção que Jeová estava com ele, Deus estava com ele. Então tenha convicção que Deus é contigo, e agindo ele, não tem demônio, não tem principado, não tem homem que vá impedir o propósito de Deus, entendeu? Pois é, então pega essa palavra, põe na tábua do coração, porque quem te chamou para cumprir um propósito de Deus foi Deus. Deus só está usando você como um canal, Deus está usando você como instrumento
por Ele para fazer o que Ele quer da tua vida. Então, não olhe para trás, não olhe para os caluniadores, simplesmente abençoa esses que te caluniam, abençoa aqueles que te perseguem, abençoa aqueles que te maldizem e pronto, entrega, porque você tem um juiz, tem um advogado. E mas Deus chega, olha Josué, tu vai atravessar esse rio. Como? Assim como eu fiz lá no Mar Vermelho, que eu abri o Mar Vermelho, eu também vou fazer. Se eu abrir o Mar Vermelho, imagine um rio. Se eu fui capaz de abrir o Mar Vermelho para esse povo todo passar, eu não vou fazer com que simplesmente um rio não seque, não abra o caminho. É fato que eu vou fazer isso, aleluia. E quando Deus deu as instruções para Moisés, a gente tem que ficar muito atento às instruções de Deus, porque quem instrui, quando Deus dá a instrução, Deus dá vitória. Simplesmente Deus deu a instrução para Josué e Josué, ele foi direitinho, cumprindo todas as instruções de Deus. E sabe o que foi que aconteceu? O rio abriu e aquela multidão que muitas vezes não dava credibilidade em Josué, teve que ver com seus próprios olhos, teve que ouvir com seus próprios ouvidos, teve que calar a boca, porque Deus era com Josué, sacou? Aleluia! Todos aqueles que eram contra o chamado de Josué, porque muitos queriam ficar no lugar de Moisés. Mas querida e querida, quem escolhe é Deus, não somos nós que o escolhemos. Quem escolhe é Deus para um chamado específico, para um chamado extraordinário, para um chamado que Deus tem um propósito. Então, não questiona não, simplesmente buscai ao Senhor, buscai a direção dele, porque assim como Josué buscou a direção de Deus, Deus deu a direção, porque Josué foi obediente. Ele sabia que lutas e adversidades ele passaria sim com aquela grande multidão, mas ele sabia que em todos os momentos Deus ia dar a vitória, e que não era pelo homem, não, era o eu sou que estava com Josué. Então simplesmente creia no poder de Deus na sua vida, creia que Deus hoje está dentro de você, porque em Romanos 8, capítulo 11, fala que Deus está com você agora, o Espírito Santo mora dentro de você, entende? Então para de dar ouvidos aos murmuradores, se afasta daquelas pessoas que não te acrescentam em nada, simplesmente se junte com pessoas que te acrescenta, que tem algo para te ensinar, ok? Principalmente, busca a direção do Espírito Santo, porque a direção do Espírito Santo é a melhor coisa que você faz, é entrar no teu quarto, fechar a porta, perguntar, pai, o que é que eu tenho que fazer com isso? Me diz aí, eu preciso de uma direção, qual é a direção que o Senhor quer me dar? Assim como Josué foi para a presença do Senhor, vá para a presença do Senhor, porque o Senhor quer se revelar particularmente com você. Não vá atrás de multidão, vá atrás de Jeová, porque Ele que é a direção, Ele que tem instrução para te dar. Amém? E eu lhe digo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com uma tarde de bênção e vitória, em nome de Jesus. Cheiro no teu coração. Aleluia.